E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui tá falando Gustavo, o GSS Games na parada com vocês. E galera, tô aqui hoje, 17ª rodada do nosso queridíssimo Cartola FC, para trazer para vocês a escalação do nosso time principal, focado em pontuação, galera. Esse time é exclusivamente focado em pontuação. Lembrando para vocês que teremos uma rodada cheia não, uma semana cheia, né? Porque o jogo só será no final de semana, ou seja, vamos fazer todos os quadros aqui do canal. Sempre pedindo para você que não é inscrito no canal, vem participar dessa família gigante, para você também me tá irado no Cartola. Terça estamos soltando aqui o nosso time principal. Na quarta vamos soltar o nosso time de 100, 110, 120, 130, 140, 150 cartoletas. Na quinta vamos lançar o nosso vídeo sobre as nossas ligas mata-mata. Lembrando que nessa rodada vamos abrir 2 novas ligas, ou seja, fica ligado no canal que você pode participar dessas ligas mata-mata totalmente de graça. Na sexta vamos fazer a escalação da galera, ou seja, podem mandar suas escalações aqui na descrição do vídeo. E no sábado qualquer modificação que ocorrer nesse time será atualizado nos nossos times definitivos. Tranquilo? Então foi isso. Sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Agora o bicho vai pegar! Vai pegar você! Tá de bobeira! Voltando aqui, galera, e vamos direto mostrar a nossa escalação e começar necessariamente com a nossa defesa, especificamente com o goleiro, que será novamente nessa rodada o Vanderlei, galera. É inacreditável, o Vanderlei não decepciona. 35 defesas difíceis, apenas 10 gols sofridos, 8 jogos com SG, 3 defesas de pênalti. Um jogador que está com a média de 10,86, é uma média simplesmente absurda, muito alta para 15 jogos. Goleiro que tem tudo para futuramente estar na seleção brasileira, muito acima da média mesmo, fez um belíssimo jogo, até as grandes vitórias do Santos também se baseiam muito em grandes desempenhos do Vanderlei, como vocês podem ver. Mesmo quando ele sofre gols, ele ainda consegue boas pontuações, pegando um Grêmio, né, galera, que é sempre um risco, porque o Grêmio tem o melhor ataque da competição. Se nós formos ver aqui, tá aqui 31 gols do Grêmio, superior ao Corinthians por Ventura, que tem 26, ou seja, 5 gols a mais do que o Corinthians. Porém, galera, estamos falando também do Santos, que é a segunda melhor defesa, apenas 10 gols sofridos até o momento na competição. Então, é uma chance muito grande o Grêmio chutar muita gol, porque vai ter o jogo na sua casa. Lembrando que ambos têm jogo no meio da semana. O Grêmio provavelmente vai poupar vários titulares no jogo contra o Atlético Paranaense, porque fez uma vitória muito tranquila no primeiro jogo. Já o Santos tem uma missão muito difícil contra o Flamengo. É um jogo realmente complicado, como vocês podem ver aqui, ó. O jogo no Rio de Janeiro foi 2-0 para o Flamengo. Vai ter um jogo na Vila. É um jogo difícil, porque se o Flamengo fizer um gol, o Santos vai ter que fazer 4. Porém, isso não atrapalha tanto nesse jogo, porque a tendência é que ambos vão jogar com o time titular. E eu vejo uma perspectiva muito boa do Vanderlei fazer defesas difíceis. Muita gente também tá pensando em ir com o Jailson, galera, que tá até o momento sendo mais escalado. Porém, galera, é aquele esquema contra o Avaí. O Avaí não é um time que chuta muita gol. Provavelmente, se o Jailson conseguir alguma pontuação, será referente ao SG que o Palmeiras poderá conseguir. Se ele levar um gol, é sempre aquele risco de pontuar -2. Vamos descendo aqui para o nosso resto de setor defensivo, que será Gilberto e Guilherme Arana na lateral, Jeromel e Mina na zaga. Vamos falar rapidinho do Gilberto, né, galera? Que é um lateral muito constante. Sempre pontua muito bem, com uma constância inacreditável, pegando o Atlético Paranaense, como eu já havia dito, terá esse jogo no meio da semana, que dificilmente vai conseguir reverter, apesar de o jogo ser na Arena da Baixada, contra o Grêmio. Eu vejo uma perspectiva muito grande de vitória do Vasco, principalmente porque o Vasco está mostrando um desempenho razoável, galera. O Vasco não está fazendo uma campanha de maneira fora de série, porém tá galgando aqueles pontinhos, já tá ali em 8º lugar, não está sendo nem ameaçado pela zona de rebaixamento. E o Gilberto é aquele jogador completo, galera. 35 roubadas de bola, apenas 17 faltas cometidas, é o dobro. Ele faz uma média de quase 3 roubadas de bola por jogo, que é muito alta. Se a gente pensar, roubada de bola vale 1,7, multiplica por 3, que são as 3 roubadas de bola que ele faz em média por jogo, nós temos 5,10 só de roubada de bola. Isso é muito positivo, por isso que as pontuações do Gilberto sempre são muito boas. Então, estamos indo com o Gilberto. Nas últimas 12 rodadas, eu acho que ele só teve
ele não teve foi nenhuma pontuação negativa. Pode o Vasco ganhar ou perder, TSG ou não, que o Gilberto pontuou bem. Ao lado dele nós vamos escalar o Arana, né, galera? Essa aqui é uma aposta mesmo. Os mais escalados até o momento estão sendo o Reinaldo e o Diogo Barbosa. Lembremos que o Diogo Barbosa também é uma opção muito válida. O Cruzeiro é bem favorito nesse jogo. O Reinaldo... A Chape tem uma defesa muito fragilizada. O Reinaldo começou muito bem o campeonato, porém foi caindo bastante. Já o Guilherme Arana, por que eu estou colocando ele? Primeiro pela retrospectiva dele. Isso também vem muito pelo fato de o Corinthians ter conseguido uma quantidade muito grande de SG nos jogos que disputou. Ou seja, um time que ainda não perdeu, tem uma quantidade muito grande de SG, apenas 7 gols sofridos até agora na competição. Porém, o Guilherme Arana eu estou colocando ele especificamente nesse jogo, porque é um jogador que apoia muito pelas laterais, tem grande chance de fazer assistência. Esse jogo contra o Flamengo eu vejo como um jogo complicado e principalmente os jogadores da lateral eu acho que serão extremamente importantes. Eu vejo uma possibilidade boa de o Guilherme Arana deixar uma assistência ou um golzinho, por isso estarei indo com ele nessa rodada. E a zaga, né, galera, entre os mais escalados eu vou acabar mantendo porque eu vejo como duas belas opções. Primeiro eu vou colocar o Jeromel, lembrando que não tem problema colocar 2 defensores, mesmo que sejam de times que vão se desafiar. Por que Gustavo tá indo com o Jeromel e tá indo com o Vanderlei? Primeiro que um não nega o outro, ambos são defensores, se porventura o jogo acabar 0 a 0, ambos conseguem um SG, nenhum sai prejudicado se porventura o outro fizer boa pontuação. E por que o Jeromel? Porque o Grêmio tá jogando em casa, eu vejo uma perspectiva muito boa de o Jeromel pontuar bem, conseguir um SG, principalmente pelo déficit ofensivo que o Santos tem. O Santos, apesar de ter uma defesa muito boa, são apenas 18 gols marcados até o momento na competição. Isso que ele subiu bastante, porque na última rodada fez 3 gols, ou seja, antes ele tinha uma média de apenas 1 gol por jogo. É uma média muito baixa mesmo. O Grêmio tem a tendência a atacar muito nesse jogo. O Jeromel provavelmente dá aquelas roubadas de bola dele básica. 26 roubadas de bola e apenas 7 faltas cometidas. Um jogador muito acima da média. Perspectiva, quem sabe, de dar alguns cabeceiros que também dá pontuação. E se ele conseguir pontuar um 9, um 10, um 11 e o Vanderlei também fechar o gol, eu estou extremamente feliz com essa minha defesa. E para finalizar, o Mina, né, galera? Um zagueiro muito acima da média, muitas vezes chega a funcionar no esquema tático do Cuca como um ala, às vezes funciona até como centroavante. É um zagueiro muito bom, até tecnicamente, pegando o Avaí, que é o pior ataque da competição, 10 gols marcados até o momento. Eu vejo uma perspectiva muito boa de vitória do Palmeiras e um SG quase que garantido, salve alguma catástrofe. E mesmo assim, o Mina não é um jogador tão dependente de SG, tanto que dos 10 jogos que jogou, apenas 3 SG até o momento, e mesmo assim tem uma média superior a 4. Tranquilo? Seguindo aqui, galera, vamos agora para o nosso meio de campo, que será composto pela a trinca René Júnior, Guerra e Thiago Neves. Primeiro, porque Gustavo, tu tá indo de René Júnior. Eu até ia pensar, galera, em ir com o Zé Rafael, porém o René Júnior se mostrou uma opção melhor nessas últimas rodadas. Por quê? É um jogador que, roubado de bola, ele naturalmente tem uma positividade muito melhor do que a de faltas cometidas, mais do que o dobro. São 36 roubados de bola e apenas 15 faltas cometidas. E nos últimos jogos do Bahia, ele vem se apresentando muito bem à frente. Lembremos que o Zé Rafael, na teoria, é um jogador mais ofensivo. É basicamente a gosto você querer colocar René Júnior ou Zé Rafael. Se a gente for ver o scout de pontuação, o Zé Rafael, galera, ele é até na teoria mais regular. Aqui. Tá aqui que eles estão... Ambos têm média muito alta, um de 6.94, o outro 6.27. Lembremos que o René Júnior é um pouco mais, um bocado mais barato, quase 9 cartoletas. René Júnior, galera, ele é bem regular nas pontuações dele e com 2 grandes mitagens quando ele fez os gols pelo Bahia, que até garantiram vitórias e bons desempenhos. Já o Zé Rafael, galera, é um jogador muito mais constante, ele não tem o grau de oscilação que o René Júnior, porém o que eu percebi do René Júnior que eu não vi no Zé Rafael é mitagens. Zé Rafael, salve naquelas primeiras rodadas, não está fazendo uma pontuação muito elevada. Como vocês podem ver, ele fica sempre ali naquela média de 4.5, 3.3, 8.6, não passa disso.
O René Júnior, esse sim consegue de vez em quando fazer até um 10.3, um 18.4, um 15.8. Então, por esse fator, eu preferi escalar ele do que escalar o Zé Rafael. Nós também vamos colocar o Guerra. Aqui é uma opção um pouco arriscada. Na verdade, eu estava até pensando em não ir com o Guerra e colocar René Júnior e o Zé Rafael. Cara, quer saber? Eu acho que eu vou com o Zé Rafael mesmo. Eu acho que são dois meio-campistas que pontuam muito bem mesmo. Eu vou botar, mas por que eu estaria colocando o Guerra, galera? Só para você que pode estar pensando em colocar um Guerra. O Guerra vai estar entre os mais escalados, sem sombra de dúvida. Porém, galera, o Guerra é um jogador que também é muito 880. Assim, o Guerra, ele tá mantendo uma constância nessas últimas rodadas, como vocês podem ver. Somente essa nona rodada que ele pontou muito baixo. Porém, o jogo é extremamente chato, galera. É um jogo contra o Avaí. E qual é o problema dos jogos contra o Avaí? Além das zebras, né? Que não podemos esquecer que o Avaí é o líder de fazer zebras. Ele é um time que se fecha muito. Ou seja, um jogador como o Guerra, que tem uma tendência a dar muito passe, ele vai ter uma tendência a errar muito passe. Isso vai poder comprometer a pontuação dele, fazer com que ele, quem sabe, faça uma grande rodada como foi na nona, e mesmo assim negativo, o que é muito ruim para a gente. Então eu vou colocar Zé Rafael e René Júnior só para manter um padrão alto de meio campista, lembrando que os dois jogadores são muito bons para essa rodada. E para finalizar o nosso meio de campo, eu acho que é o melhor meio campista que temos nessa rodada, que é Thiago Neves. Pode ser que ele não jogue, mas eu vejo como grande probabilidade dele jogar. Porém, se ele jogar mesmo, que é o que eu acredito que vai acontecer, ele é uma belíssima opção. Se a gente for ver as últimas pontuações do Thiago Neves, são muito ótimas. É um meio campista que muitas vezes funciona como atacante, já tem 5 gols e 2 assistências até o momento na competição. Se a gente for também pegar o adversário, é o Vitória, que vem de 4 derrotas consecutivas, igualou a pior defesa, que era a do Atlético Goianiense, com 29 gols sofridos. Ou seja, tudo leva a crer que o Thiago Neves tem tudo para fazer uma belíssima pontuação, porque o jogo ainda será nos seus domínios em casa, no Mineirão. Meio de campo fechado agora, vamos finalizar com o nosso ataque. Um ataque, galera, que eu preferi fazer alternativo. Os 3 atacantes até o momento mais escalados são Dudu, Sassá e Arthur. São 3 opções totalmente válidas. O Dudu vai pegar o Avaí. O Sassá, que é o atacante cruzeirense, vai pegar o Vitória, que é a pior defesa junto com o Atlético Goianiense. E o Arthur também é o atacante da Chape, que vai pegar o Atlético Goianiense, que junto com o Vitória são as piores defesas da competição. Ali são 3 opções válidas. Eu escalei o Arthur entre essas 3, principalmente pela regularidade do Arthur. O Arthur não é um jogador que negativo, ou seja, não é aquele centroavante estilo, por exemplo, o jogo que ou faz uma bela pontuação com seus gols ou negativa. O Arthur também compensa muito em faltas sofridas, tem uma quantidade não tão alta de finalização, porém nesse jogo contra o Atlético Goianiense, que eu vejo uma imposição grande da Chape, vejo uma perspectiva muito boa de boa pontuação do Arthur, que é relativamente regular, principalmente nessas últimas rodadas. Enquanto a Chape na teoria estava caindo de desempenho, o Arthur foi até mantendo uma certa regularidade, ao contrário de Reinaldo, que caiu bastante. Os defensores da Chape caíram muito de desempenho. O Arthur conseguiu manter ali aquela média dele, pelo menos acima dos 5 pontos, o que é muito bom. Ao lado dele a gente vai colocar o Luca, né, galera? Por quê? Porque o Fluminense também, galera, é um time de uma defesa muito fragilizada. Não é uma defesa tão frágil como o Atlético Goianiense e Vitória? Não é. Porém, ainda é uma defesa muito frágil. Se a gente for ver aqui o Fluminense, ele tem, cadê o Flu? 24 gols sofridos até o momento da competição, só é 5 a menos do que o Vitória. Se a gente for pegar os times ali da parte até de baixo da tabela, você vai ver que o Fluminense tem uma defesa frágil. Ó. É uma defesa mais fraca que a Ponte, que o Atlético Mineiro, que o Bahia, que o Curitiba, que o Atlético Paranaense, que o Avaí, que está na zona do rebaixamento, que o São Paulo. Ou seja, é uma defesa fragilizada, é um time que muitas vezes tanto leva gol como marca. E o Luca, né, galera, é um jogador muito acima da média, 8.67, sempre fazendo belas pontuações. Das últimas 2 pontuações do Luca, extremamente alta. Ele está num preço salgado, porém eu acredito que possa valer muito a pena. E para finalizar o nosso ataque, eu vou colocar o Romero. É muito mais por um feeling, eu não sei. Eu tô achando que o Romero tem uma perspectiva muito boa de pontuar bem nessa rodada. Pode ser lembrar que o Jô também é uma opção muito válida no ataque corintiano, porém eu acho que é um jogo um pouco complicado para o Jô. A zaga Flamengo
flamenguista é uma zaga muito forte, é uma zaga pesada. Eu acho que, como eu havia dito em relação ao Guilherme Arana, nós precisamos, para esse jogo do Corinthians e Flamengo, colocar jogadores de mais velocidade. Porventura, se você gostar do Everton, pelo lado do Flamengo, eu acho também uma opção válida. E o Romero é sempre aquele jogador que sempre bem regular, se bem que nessas últimas 12 rodadas, ao contrário do que ele era antigamente, ele conseguiu fazer algumas pontuações negativas, porém mesmo assim sem dar nem gol nem assistência consegue pontuar muito bem, principalmente pelas roubadas de bola e pelas faltas cometidas. Tô confiante para ele nesse jogo também. De técnico eu vou colocar o Mano, né galera, porque junto com o Palmeiras eu vejo os dois grandes favoritos dessa rodada. E como o Palmeiras tem o jogo também, ambos têm um jogo um contra o outro, o jogo será no Mineirão. O Cruzeiro já vai estar em Minas, vai passar basicamente a semana toda em Minas, vai jogar contra o Palmeiras, depois joga contra o Vitória. A defesa do Vitória, na teoria, ainda é muito mais fraca que a do Avaí, então perspectiva maior de gols pelo lado cruzeirense, tomara que seja do Thiago Neves. 3 pra gente imitar irado. Tranquilo? O time ficou salgado, né, galera? 186,37 cartoletas. Sempre lembrando pra você que, Gustavo, eu não tenho tantas cartoletas, eu queria um time mais barato. Cara, não se preocupa, porque quarta-feira, como eu havia dito no começo do vídeo, terá nossos times de 100 até 150 cartoletas para ajudar todo mundo. Tranquilo? Então foi isso. Se você gostou do vídeo, papo com like. Se assistiu até aqui também e não é inscrito no canal, se inscreve para participar e ver mais vídeos aqui do canal. Um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!